Ah, meu Deus do céu, quando tudo começa assim. Mas muita calma nessa hora, que a gente se resolve. Olá, Bianca. Então, estamos começando, nos aprontando em movimentos e hoje, Olá, oi, Bianca, bem-vinda. oi, obrigada, boa noite. Boa noite. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com a Bianca, para ela nos falar sobre a linguagem simbólica do tarô, né? Um assunto assim bastante interessante e que nos deixa assim curiosos. O que será que vem por aí, né? Então, Bianca, é, quais são os símbolos, né, assim, do tarô e o que eles podem estar comunicando para a gente? Oi, Olivia, obrigada, viu, mais uma vez pelo convite, por me receber. Estou muito feliz de estar aqui, de conversar com você e com todo mundo que está assistindo. Bom, eu acho que realmente é um assunto que gera curiosidade, porque a gente fica tentando entender cada um dos símbolos, né? O que que eles significam, é como você comentou, quais são esses símbolos do tarô? E, na verdade, são muitos, né? Cada carta traz alguma coisa para a gente aprender. E mas a gente não adianta a gente saber cada um deles no livro, né? Eu acho que existe um lado muito importante que é tentar entrar em contato com esses símbolos. Então, primeiro de tudo, né, o tarô é um conjunto de cartas e que acho que todo mundo que está aqui já deve conhecer, mas tem alguns baralhos diferentes, né? E esse conjunto de cartas, cada carta tem algum símbolo ou algum arquétipo e isso tem alguma representação. E quando a gente abre um jogo, ou seja, eu escolho que uma carta vai representar determinada coisa e faço um jogo, uma história, né? Eu consigo contar uma história a partir daquele conjunto de cartas, é que a gente identifica uma mensagem ali. Então, você perguntou, né? Qual mensagem que pode vir desses símbolos? O que é lindo desses símbolos, dessa questão dos símbolos, é justamente isso. O símbolo significa muitas possibilidades dentro de um É, só objeto, de um, de um desenho, né? A gente consegue ter representações distintas. Quer dizer, uma só representação pode, falar sobre diversos aspectos da mesma coisa, porque nada é fechado, né? seria Então, quando a mesma coisa que a gente poderia dizer assim, o que que uma cor, né, que não deixa de ser um símbolo, né, representa ou pode vir a representar. Então, o vermelho pode representar paixão, pode representar fogo, né? Mas tem ali algo em comum, mas tem uma amplitude, né? Para poder reconhecer o significado daquele símbolo, né? exatamente, né? O vermelho, por exemplo, no exemplo que você deu, pode representar o amor, a paixão, mas também pode representar numa obra de arte o sangue, né? Uhum, Que pode ser a vida e a morte. Então, isso. é aquele lugar. Eu acho que essa que é a beleza, por isso que eu gosto tanto, né? De aprender sobre esses símbolos. Eu comecei estudando junto com o que hoje em dia é minha grande amiga, que é a Marcela. Ela me ensinou a ler o tarô, né? A partir de uma jornada muito bonita em que a gente ia entrando em contato com cada uma das cartas dos arcanos maiores do tarô. E foi assim que eu entendi que esses símbolos são muito grandes, não tem uma coisa fechada. Então, no início, quando a gente está aprendendo,
muita gente pensa, nossa, mas eu nunca vou conseguir decorar 78 cartas, 78 significados. Mas não existe isso, existe ir entrando em contato com cada um deles em momentos inesperados da vida, Uhum. não necessariamente num estudo concreto, mas no dia a dia, né? Você sabe, né, Olivia, e quem está nos ouvindo, eu vou contar também, eu estou num processo de mudança. E hoje mesmo, estava numa uma casa de, como chama? Que vende produtos de construção. E aí eles fizeram uma decoração com uns panos assim, e eu tava olhando enquanto eu esperava. E tinham uns panos formando como se fossem dois triângulos, cada um de um lado, como se fosse uma ampulheta virada ao contrário. E aí eu falei, nossa, é a terceira vez que eu encontro com esse desenho. Inclusive, eu fiz um desenho assim sem saber o porquê, deu vontade. E aí uma outra pessoa, naquele mesmo dia, falou assim: Ah, hoje eu desenhei uma runa. E desenhou assim. Não conheço nada sobre runas, mas quando a pessoa falou, e como eu estava atenta, eu Uhum. fui buscar, né? Logo, o Google tá aí para nos ajudar e também para ser um problema às vezes, mas Uhum. falo depois sobre isso. E aí eu fui procurar e essa runa significa transformação, simboliza, né? Transformação. Eu estou passando por um processo de mudança de casa, mudança de cidade. Eu acho que tem muita transformação Com envolvida, né? certeza. Então, os símbolos têm essa questão de, em cada vez que você olha para eles, eles te dizem um pouquinho mais. Alguma coisa a mais você percebe ali. Esses dias eu também estava lendo, né, o tarô e eu acho que também vale a pena comentar, né, que existem várias formas de enxergar o tarô e de fazer essa leitura. Muitas vezes as pessoas conhecem o tarô pensando numa leitura para saber o futuro, né, para entender o que vai acontecer. E eu acredito muito na gente fazer essa leitura buscando o que tem para além do que vai acontecer, o que está acontecendo agora internamente que vai desenrolar naquilo, né? Uhum. Não necessariamente entender o que vai acontecer, mas sim focar no como a gente está sentindo aquelas mudanças, o que está nos freando, o que está nos motivando, que não é fácil de enxergar sozinho, né? Por Uhum. isso que as terapias são tão importantes, porque sozinhos provavelmente vai ter algum ponto cego que a gente não está enxergando. E aí, esses dias eu estava lendo, né, esse tarô, pensando, essa pessoa estava me procurando sobre algumas questões de âmbito profissional. E saiu uma carta que, dentro do baralho do Waite, ela é representada por uma chuva caindo, um coração Uhum. vermelho no centro e três espadas espetadas nesse coração. Não é uma carta muito gostosa de ver, mas até esqueci de trazer para mostrar. É a carta 3 de espadas. Mas ali no meio, né? Se você for lá no Google, e aí voltando para o que eu estava comentando, vai estar escrito traição, né? Ou algumas palavras-chave assim, muito que podem diminuir um pouco o seu significado. E eu fiquei Uhum. olhando para aquela carta e tentando entender. E aí também falando um pouco de como eu atendo, eu não tô ali para impressionar ninguém, sabe? Eu não acredito muito nisso, em querer que a pessoa fale, nossa, era isso mesmo, como você adivinhou? Eu não acredito nisso, eu gosto muito que a Uhum. gente vá conversando, entendendo juntos. E aí, a gente conversando, foi entender que aqueles três espadas dentro do coração tinham uma relação com aquela escolha profissional que ela estava me contando, tinha uma questão de ordem. Aquelas espadas iam organizar alguma coisa, ela ia se sentir bem na organização daquilo tudo, mas ia faltar um contato humano. Era uma pessoa que gostava de falar, de estar em contato com outras pessoas. E naquela experiência que a gente estava abrindo, ia faltar aquilo. E ela não estava pondo tanto isso na balança, estava pondo outras coisas na balança. E Uhum. aí, conversando juntas, a gente entendeu que para ela, naquele momento, naquela abertura de cartas, era isso que simbolizava, né? Uhum. Então, não sei, eu gosto muito disso, porque a cada vez que eu abro, eu vou aprendendo um pouco mais. É a cada vez Com que eu tô junto com as pessoas,
eu consigo aprender mais e elas também, né? Eu imagino. Porque a próxima vez que ela vê, se ela vir um coração ou três espadas, talvez ela se lembre disso. Uhum. Nós tivemos aqui um comentário, Bianca, é, da Mai, dizendo que quando a gente está aberto, né, a gente fica disponível, a gente intuitivamente pode encontrar mesmo esses símbolos importantes nos lugares mais inusitados, né? Como aconteceu com você, né? Também aconteceu isso com você, Mai? Vou deixar aí a pergunta, então. E É, não, eu acho que tem tudo a ver com abertura, né? Ela falou quando a gente está aberto, com uhum, abertura, com presença. Por isso que é o oposto de estar fechado, de ter um significado único que eu possa decorar, né? Na verdade, eu tô aqui, eu tava ali comprando uma tinta, mas eu uhum, tava presente por algum motivo, eu olhei para o lado e vi, poderia não ter visto, né? Se eu estivesse pensando em outras mil coisas, talvez eu não tivesse reparado. E, e eu acho que é assim que acontece, a gente tá presente, atenta e abertas, ou abertos, e aí esses símbolos vão passando por nós, independente da quantidade de conhecimento, assim, técnico que você tem em uhum. relação àqueles símbolos. E é isso, hoje a gente tem contato com diversas culturas. Quando você vai ver, você vai conhecendo outras culturas que falavam sobre a mesma coisa de outra forma. Tinham um símbolo semelhante, mas um pouco diferente. E por isso cada vez vai aumentando, né? É, Esse contato. pois é, a Fernanda está falando exatamente, né, das sincronicidades que acontecem, né, como isso que você está contando, né? E a Má, então, está dizendo que sim, né, que aconteceram essas surpresas também para ela e que é uma aluna sua, né? Ah, não, ela tá. Acho que. Deixa eu ver aqui que eu tô meio perdida. Ah, Maíra, sim, a gente estudou juntas numa jornada dessas, como eu comentei, do coração Aham, subversivo. Sim, então sim, ela sim, também participou dessa jornada. E aí, quando a gente abre, é sincronicidade atrás de outra, né? sim, sim. Se abrir E para um eu, caminho sensível que não é o racional, ela está dizendo. sim, sim. E, e a gente percebe isso nas coisas pequenas, né? Não sei, às vezes quando alguém fala, marca para ler um tarô comigo, às vezes a pessoa nunca alguém leu para ela, ela não conhece, mas alguma coisa a fez chegar ali, né? E aí, Uhum, naquela semana ou nos dias anteriores, a pessoa vê alguma coisa que, quando eu abro a carta, fala: Nossa, eu vi isso aqui, ou eu sonhei com isso aqui, ou, olha. ou coisas até menos nesse sentido, mas que trazem sincronicidades. Por exemplo, foi cancelada uma reunião que me possibilitou estar aqui nesse momento, né? Foi Uhum, cancelada uma coisa que nunca é cancelada. E eu acho que essas pequenas coisas, assim, vão mostrando uns caminhos. E uhum, uma coisa que a Mai falou ali sobre não ser racional, na parte não tanto concreta racional, é, me fez lembrar do nome que a gente deu aqui sobre linguagem, né? uhum, Eu acredito que a gente vai aprendendo uma outra língua, realmente a linguagem uhum, com que esses símbolos vão trabalhando. E essa linguagem nem sempre é direta ou óbvia. Às vezes vai dando alguns círculos em você, vai aparecendo várias vezes até você conseguir realmente entender o que está por detrás disso aqui que está aparecendo, né? Por que está uhum. aparecendo tantas vezes? O que eu tenho para aprender com isso? E, e essa é uma linguagem que requer justamente o que a gente estava falando: abertura, presença, espaço para essas coisas virem, né? Uhum. Como funciona uma leitura com você, Bianca? Quando a gente
né, marca uma leitura, o que que eu busco fazer com a pessoa, é entender o que questão que ela está trazendo. Então, às vezes é algo muito concreto, assim, eu tenho uma decisão para tomar e eu não sei se eu escolho A ou B, né? E aí a gente juntas vai decidindo, ou juntos vamos decidindo, quais são as não quais são as cartas, mas quais os locais, né? O que que vai representar cada carta numa abertura, numa leitura. Então, por exemplo, se para aquela pessoa é importante saber onde seria esse A e o B, a gente abre uma carta sobre esse lugar, sobre essa pessoa, sobre essa questão, entendendo que uma carta vai representar aquilo. E aí, juntas, a gente embaralha, né? E vai escolhendo. E a pessoa escolhe conforme ela sente. Tem gente que gosta de ir passando a mão, tem gente que fecha os olhos. Hoje em dia, né, eu estou trabalhando muito com as leituras online, assim. Então, Uhum. eu vou passando a mão e a pessoa me diz quando eu paro, escolho. E é engraçado que nada muda, independente da pessoa não estar tocando, né? Que inicialmente dá Aham. uma sensação de, poxa, distância. Mas quando abre, sai exatamente a carta que tinha a ver, né? Quando a gente vai ler. E Uhum. aí, abrindo todas as cartas nesse conjunto, a gente vai identificando. Então, por isso que eu preciso do conjunto todo, porque como não é algo único, né? Aham. O símbolo não tem uma representação apenas, ela vai depender das outras cartas no jogo. Às vezes você vê que tem um monte de carta indo para um lado. E aí, uma só indo para o outro, ou falando sobre um outro assunto. Por que será esse contraste? O que que ele tem a dizer? E a Uhum. partir daí a gente vai conversando sobre o que está por detrás dessa escolha, nesse caso de uma decisão. Mas tem vezes que as pessoas vêm me procurar sem uma questão específica, uma decisão A e B, como eu comentei, né? E aí a gente pode ir conversando até chegar numa questão. É importante ter uma questão, né? Uhum. É, pode ser para entender melhor que caminho profissional eu devo seguir, ou a pessoa está se encontrando em busca de um caminho espiritual e qual o próximo passo que isso requer, enfim. E aí juntas a gente vai identificando quais são os pontos para poder representar. Então, é aquilo que eu falei, eu gosto muito de focar na pessoa, né? Para a gente entender, fazer reflexões mesmo de autoconhecimento, de padrões, né? Isso já aconteceu antes, porque da onde vem, e a gente consegue abrir uma carta para representar aquilo. E aí, entrar em contato com o que aquilo quer dizer naquela situação. Uhum. Eu soube que o tarô, né, ele tem várias, vamos dizer assim, regiões, né? As imagens têm várias regiões. Ah, tem o tarô egípcio, tem o tarô de Marselha, tem vários, né? Isso faz alguma variação? O que exatamente significa isso? Você quer contar um pouquinho para a gente? Tem alguma diferenciação entre um sistema ou outro, vindo de um lugar ou de outro? Bom, como a gente está tratando de símbolos, né? Pode ser que vindo de uma cultura ou de outra vão ter representações diferentes, talvez para a mesma coisa, né? Por exemplo, como os egípcios lidam com a morte, o que que isso quer dizer para eles? A representação da morte vai ser de uma forma. Agora, numa sociedade ocidental, no tarô de Marselha, que tem, né, que vem ali da Europa e assim, muitas imagens da Idade Média. Vai ter uma outra forma de representar aquilo e vai ter um outro conceito. Pode ser mais negativo, talvez, em um lugar, ou positivo. Mas, novamente, essa questão do positivo e negativo é muito dá para diluir em relação a todo o contexto, né? Nunca é única, nunca é fechada. Então, Mas, cabe, sim. Oi, então, nesse desculpa. caso, cabe a você, né, como a leitora, né, a tradutora desses símbolos, né, fazer a mediação, né, entre o que isso ressoa na pessoa e o que o símbolo
de alguma forma, representa. Sim, Uhum, porque, por exemplo, eu estava falando sobre a morte, né? A carta da morte, muitas vezes, quando ela sai, pode assustar, dependendo da pessoa, dependendo como ela uhum, lida com essa questão. Mas ela, na verdade, dependendo ali do jogo, muitas vezes vai significar transformação, algo que precisa de uma mudança, precisa do fim, de um encerramento, né? uhum, E fazer essa mediação até a pessoa, como ela pode entender isso da melhor forma, tendo em vista como ela enxerga todo o processo de transformação, é parte importante da leitura. Por isso que, não sei, às vezes a gente lê com uma pessoa e nem sempre se identifica com como aquela leitura foi feita e muitas outras vezes se identifica melhor com uma outra pessoa e por ali segue, né? Assim como terapeutas também. uhum. É, mas sim, eu acho muito importante saber de com qual tarô você está lendo, porque aquele baralho ele tem uma história, não dá para eu tirar o contexto, né, social, histórico, cultural daquela imagem. Então eu Uhum. preciso fazer sim essa mediação, mas é possível também trazer para os dias atuais, né? Eu não vou usar uma coisa ali da Idade Média sem conseguir fazer, como você disse, uma mediação do que está acontecendo hoje com essa pessoa especificamente, né? Uhum. E a Mai está aqui perguntando se você acha que os dicionários de símbolos têm um papel nessa leitura. Ah, legal. Olha, eu acho que toda tentativa da gente colocar, né, o significado de cada símbolo num livro, por exemplo, é muito relevante porque você consegue acessar, né, esse conteúdo. Eu só acho que a gente sempre tem que ter o cuidado de entender dentro da leitura o quanto aquilo é importante. Então, tomar cuidado com, como eu tinha comentado, com palavras-chave, né? Com coisas muito fechadas, porque alguma coisa dali está sendo tirada. Inclusive, acho que quando a gente olha para um símbolo e tenta descrevê-lo, a partir da leitura, da linguagem, da fala, da escrita, Uhum. de alguma forma a gente está diminuindo ele. Com Querendo certeza. ou não, a gente está tirando uma parte dele. Então, na hora de fazer uma leitura, claro que é relevante, né? Olhar para esses dicionários, tentar entender, mas sempre com um pouco mais de abertura, sabendo que aquelas palavras podem significar ainda mais. E aí, dependendo das outras cartas no jogo, vai ser possível entender melhor o que, né? Que aquilo representar mais. Uhum. Tem um livro, né, o Caminho do Tarô, que foi escrito pelo Rodorovsky, que ele fala que ele entrando em contato com cada carta, e ele propõe que quem está estudando entre em contato. Então, por exemplo, o arcano maior, o do louco, a carta zero. O que ele dizia coloca ele embaixo do seu travesseiro, dorme com ele próximo, fica uma semana andando com ele, pensando como se eu fosse o louco, se o louco falasse, né? Tem uma parte do livro que é se cada arcano maior falasse, o que ele diria? Uhum. E eu acho essa perspectiva muito interessante, porque é isso. Imagina se esse símbolo, se esse arquétipo, se esse fosse uma pessoa complexa, que tem momentos bons e ruins, tem várias formas dentro de si, como seria? Uhum. Então, acho que é um pouco por aí. Se você olha um dicionário, tentar entender esse um pouquinho maior, com um pouquinho menos de zoom, como seria encaixar Uhum. ele ali, né? E acho que parte importante disso é a intuição. A gente estava comentando que é uma linguagem diferente, então ela requer algumas características alguma certa prática, talvez, né? Assim como qualquer outra linguagem, a gente precisa de prática para conseguir se comunicar bem ou para compreender bem aquela linguagem. A linguagem simbólica também. Eu preciso de tempo, de abertura, de presença, espaço vazio suficiente para que isso possa se abrir de alguma Uhum. forma. Não sei se ficou claro, mas
Sim, Acho que ficou é claro isso. para você também, Mai. É muito interessante mesmo, né? Assim, a gente poder usar essas imagens para que a gente possa estar reconhecendo, possa estar acessando, né? A nossa própria percepção, né? Sim. Sim. A gente aprende muito da gente entendendo como esses símbolos nos tocam, né? Como que eu olho uma coisa e aquilo me toca profundamente ou eu nem reparo naquela coisa, mas tem quantas vezes a gente não passa por o mesmo lugar repetidas vezes e aí em determinado dia repara que tinha, não sei, um grafite pintado, ou que tinha um número ali que tá caído, que tinha alguma coisa, né? Uhum. E tá tudo bem, porque era naquele dia que você precisava ver aquilo, né? Tem uma, tem uma coisa de, agora tinha espaço suficiente para olhar para aquilo. Agora cabia, né? Entrar em contato com aquilo. É, eu acho que tem a ver com isso, sim, com presença com a... Muito bem, a Mai também está dizendo, né, que o símbolo guarda, né, algo de misterioso, né, e que essa é a beleza mesmo, né, que a gente pode realmente, né, mergulhar nesse símbolo e estar sempre ressignificando. Sim, Isso é muito incrível, sim, né? com certeza, é verdade. E tem algum recado que você gostaria de trazer para a gente como essa intérprete, né, do tarô para o momento desse, Bianca? Ah, eu queria dizer que a linguagem simbólica está aí para todos, né? Não tem por que não entrar em contato, assim. Eu acho que ela é muito mágica. A gente pode entrar em contato de diversas formas, conforme ela vier, né? O primeiro passo, a questão é a abertura. Eu falei não sei Uhum, quantas vezes hoje essa palavra, mas acho que ela é realmente importante, assim. Ter espaço para que essas coisas possam vir, diferente de outras conhecimentos, talvez, outras formas de linguagem que eu vou atrás e eu estudo a cada detalhe. Nesse caso, simplesmente estar aberto, simplesmente abrir espaço, já é muito mais do que procurar 1000 livros, assim. uhum, E quando procurar, também estar aberto, né? Claro. Mas nesse momento eu percebo que talvez agora um pouco menos, eu não sei, mas pelo menos no início do isolamento social, nessa pandemia, as pessoas estavam tendo muitos sonhos, sonhando com várias coisas, de repente entrando em contato, porque tem um pouco menos de atividade externa, porque está dentro de casa, uhum, quem pode estar e quem está passando por isso, e começa a acessar imagens internas, né? Os símbolos estão aí, a gente tem um monte de símbolos pessoais, às vezes a gente só não repara, né? Eles estão aí. uhum. E, e prestar atenção, reparar que o que está se repetindo, o que será que isso pode querer me dizer, mas tomar cuidado com as respostas prontas e muito certeiras, porque provavelmente tem mais, tem mais para ser visto, assim. Muito bem, muito obrigada, Bianca. A gente já está finalizando hoje. E muito obrigada por trazer, né, um pouco dessa linguagem, falar um pouquinho sobre isso, né, dessa possibilidade da gente estar acessando, né, outras linguagens também interiores, né, através dessas imagens do tarô. E também agradeço a cada um que esteja aqui conosco, que nos acompanhou, né, nessa conversa. E também quero aproveitar para lembrar que semana que vem estaremos aqui às 19 horas e quem virá é a Kátia para falar de constelação. Então, nos acompanhe,
se intere aí dos assuntos que a gente vai trazendo. A Mai está agradecendo, dizendo que é sempre um presente Obrigada. de escutar, é Ai, muito que gostoso. gostoso. Muito obrigada pela sua participação especial, Mai, de Coco Caribe também, muito gostoso. Ah, obrigada por todos que puderam participar, me ouvir um pouquinho. E eu estou à disposição, junto, né, com o Espaço Movimentos, para quem quiser fazer uma leitura ou quem quiser tirar dúvidas, conversar mais sobre isso, eu estou à disposição. E fiquem atentos para a próxima segunda-feira também. Isso, e aproveitem que nós estamos com uma super promoção lá no site. Ah, é Então, verdade. se você quiser aproveitar, olha que é só até o comecinho de dezembro, só tem mais um mês assim para poder aproveitar dessa promoção, para você poder conhecer, usufruir de alguma modalidade. Entra lá no site, o link está na bio e você pode conferir, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. Obrigada, Olivia. Obrigada a todos que estão ouvindo. Até mais. Até, boa noite. Boa noite.